o mesmo significado de veste nupcial no Evangelho. A veste nupcial, a túnica nupcial, é um símbolo que Jesus colocava, porque na verdade em todo casamento o indivíduo tinha que ir trajado com uma veste do casamento, chamada túnica nupcial. Ele utiliza esse termo conhecido dos hebreus para dizer que a túnica nupcial daquela parábola não era uma veste especificamente, mas era, porque é uma parábola que alguém vai ser expulso por conta disso, mas era na verdade uma veste das virtudes que o indivíduo conseguiu conquistar. A túnica nupcial da parábola são as virtudes. Então o indivíduo somente poderia participar daquele encontro com Jesus, aquelas bodas, aquele casamento com Jesus, através das suas ações positivas, das suas ações do bem. Como tratar espiritualmente um bipolar? O transtorno bipolar é um transtorno muito sério, que tem uma raiz espiritual, mas tem consequências físicas e materiais. Portanto, também tratar material fisicamente. O transtorno bipolar, de uma maneira geral, necessita de assistência psiquiátrica, de tratamento especializado, porque há carências e alterações, inclusive, de neurohormônios. O tratamento do lítio, por exemplo, que é normalmente um tratamento de primeira linha, e outros, como anticonvulsivantes, alguns antipsicóticos, que às vezes são administrados, e alguns ansiolíticos. Então, essa conjugação, principalmente do lítio e de alguns anticonvulsivantes, normalmente gera um bem-estar e o controle dos sintomas mais graves do paciente. Além desses sintomas que são contidos e que são tratados psiquiatricamente, é necessário agora que o indivíduo se trabalhe emocionalmente, porque à medida que ele se trabalha, ele melhora para evitar as crises ou para diminuir a intensidade das crises, principalmente quando ele vai tendo consciência de como ele funciona, o autoconhecimento. A depender disso, e espiritualmente falando, as suas ações positivas, as suas ações do bem, os seus atos de bondade, a sua prática, que aí depende do paciente, as suas buscas internas, ele melhora sensivelmente. Do ponto de vista espiritual, que não pertence a esse, há tratamentos mediúnicos, que na verdade são feitos por pessoas, por terceiros. Ele não deve participar, até porque o bipolar às vezes fica muito impressionado, e ele não tem condição, nem requisito doutrinário, nem requisito de saúde para participar, conforme o nível dos médiuns. Ele fica num tratamento como esse é um tratamento para todos nós, uma doutrinária, uma palestra, um grupo de estudo, e as mediúnicas que estão acontecendo na casa, ou que vão acontecer depois, tratam-no sem que ele seja inclusive evidenciado, sem que chame a atenção. Se por acaso há uma ocorrência espiritual agravando o caso, e no transtorno bipolar é muito comum acontecer também, quase sempre no distúrbio bipolar, por conta da exaltação e da tendência ao suicídio, há também espíritos perversos que sincronizam com a sua mente, as entidades são encaminhadas para o tratamento desobsessivo e o paciente se sente muito melhor, começa a se sentir melhor. De uma maneira geral, é isso que acontece. Na raiz do transtorno bipolar, há determinados crimes praticados na afetividade, principalmente. O indivíduo utilizou a afetividade mal para dilacerar e destruir pessoas em reencarnações passadas e volta com a alteração de humor grave. Daí os picos de exaltação e euforia e de depressão com ideação suicida. É necessário, portanto, tratar em todas as áreas. Na matriz, há um espírito endividado reencarnado, que voltou comprometido na área afetiva. Por favor, sugiro que o encaminhamento e condução para portadores de compulsões, droga, alimento, sexo, etc., quando não se trata de situações passageiras. Muito bem, no caso aqui específico, há conteúdos morais e em alguns momentos apegos, de uma maneira geral, dessas compulsões à matéria, em que o indivíduo começando a tratar-se espiritualmente, aí o contributo da doutrina espírita, a desapegar-se desses anseios desgovernados, dessa volúpia de querer sempre mais, de possuir, ele começa a melhorar nas questões de compulsões, ao lado do tratamento especializado, porque o técnico pode ajudar muito no assunto, pode ser um suporte, porque está acostumado e estudou para aquilo, seja o profissional de psicologia, seja o psiquiatra, para ajudar o indivíduo a progredir, a melhorar, e ele fazer o seu trabalho. Nos momentos de compulsão muito grande, que pode também ter aí o acionar de uma sede espiritual, buscar o paz, alguma coisa que alivie. Em alguns momentos até a atividade física melhora, e ele poder aí fazer experiências dessa ordem. Quase sempre as intervenções das terapias cognitivos comportamentais são muito boas,
para o caso de compulsão, porque o terapeuta quase sempre estabelece exercícios para o paciente, cognitivo-comportamentais, para que o indivíduo possa diminuir lentamente as compulsões, porque às vezes cortar de vez ele não aguenta. Então, se ele tem compulsão para gasto, ele vai treinar o gasto dele agora em uma situação que não leve a família toda à falência. Então, ele vai para o shopping em determinados períodos agendados com o terapeuta para comprar uma caneta e para examinar a reação emocional dele de comprar uma única caneta. E assim por diante. Então, ele vai se trabalhando. Mas isso são técnicas terapêuticas que são utilizadas pelos profissionais da área. Do ponto de vista espiritual, ele tentar encontrar mecanismos para refrear as crises que às vezes vêm de maneira voluptuosa. O fato de ter dificuldade de manter relações amorosas e manter-se virgem depois dos 40 anos traz transtorno emocional? Depende de como nós lidamos, por exemplo, com a virgindade, a questão da virgindade. A virgindade é um conceito que em cada cultura tem uma conotação, tem um simbólico. No caso da mulher, o clítoris, o ímen, aliás, é rompido quase que no nascimento em algumas culturas orientais. É apenas uma camada, um elemento físico, e que naturalmente tem a ver com as culturas específicas que atribuem maior ou maior valor a essa questão. Depende muito de como o indivíduo vai lidar com a experiência, porque em alguns casos a ausência de experiência sexual pode gerar no indivíduo uma frustração. Espiritualmente falando, às vezes se trata de um espírito que veio com dramas na área da afetividade e não conseguiu, digamos assim, consorciar-se, encontrar um envolvimento afetivo que pudesse se satisfazer, inclusive sexualmente, por causa de débitos na área afetiva. E por causa desse débito, que foi exorbitante, volta com uma tendência muito grande que agora não é consumada, é portanto um processo de educação na área sexual. Ele sofre muito, porque muitas vezes essa é uma frustração. Então, ele está se educando, espiritualmente falando, e às vezes pode experimentar grandes carências e até conflitos emocionais nessa área, por conta da não realização na área sexual. Mas isso tem a ver com como o indivíduo lida com isso e o seu passado, o seu histórico, principalmente como é que ele lida com esse histórico no momento presente. Porque há pessoas também que têm uma iniciação sexual perturbadora e a iniciação que causou transtorno. E a pessoa nunca mais é a mesma depois de experimentar a sexualidade inicialmente. Aliás, é um dos momentos que marcam a vida do indivíduo também, é a iniciação sexual. A depender de como isso é feito, o indivíduo vai transferir para outras relações aquela relação inicial. Se foi perturbadora, o menino que no passado era levado pelo pai para a casa de prostituição, por exemplo, e muitas vezes vai querer fazer com a esposa aquilo que fazia com a irmã em Cristo, no bordel. Então, é natural que a esposa também não aceite, ou vai se colocar numa mulher ultrajada no relacionamento íntimo, ou, de outro lado, a mulher que tem uma relação sexual perturbadora e começa a desenvolver um conceito de que o sexo é uma coisa violenta, agressiva, dolorosa, e pode transferir também para outras relações. Então isso tem vários matizes, tem vários desdobramentos, poderíamos ficar aqui muito falando sobre isso, porque é um tema fascinante, mas depende de como o indivíduo lida. Há indivíduos que permanecem numa situação de ausência de experiência sexual e lidam muito bem, conseguem inclusive uma tranquilidade de natureza sexual. Outros, na ansiedade, na inquietação, ficam frustrados. A carência também já é uma espécie de reparo daquilo que foi abusado excessivamente no passado espiritual. E há aqueles que vivenciam a sexualidade, que se satisfazem sexualmente e também geram muitos conflitos. Eu costumo dizer, inclusive atendendo na minha profissão adolescentes, eu sempre tenho muito cuidado nessa iniciação, porque muitas vezes até os pais estimulam de maneira irresponsável. É o menino que é estimulado muito a sexualidade, a menina também hoje em dia é estimulada até, eu acho que quanto mais a gente consiga prolongar essa fase, melhor. Porque muitas vezes ela vai, me permite utilizar uma expressão metafórica, ela vai beber de uma água para a qual ela não estava preparada, e ela não conhecia antes, e agora quando sorve a água, vai ficar com uma sede que não vai conseguir mais aplacar mais. E não vai conseguir mais lidar, porque não tem a maturidade psicológica, embora fisicamente ela já se encontra preparada para o sexo. Então, por mais a gente puder adiar no sentido dos nossos filhos e ir orientando-os, naturalmente, que também explicando de maneira natural, porque é uma função natural, uma função para a qual a natureza nos preparou, é muito válido. Para também não haver essas iniciações, que às vezes é mais perturbador do que a falta do sexo.
Porquanto, mais tarde, abre-se o espaço de uma carência, de relações tumultuadas. O ciúme quase sempre tem também um conteúdo sexual. O ciúme nas relações afetivas, a libido, a posse. Notem um casal de adolescentes que tem um namoro mais platônico e romântico. Quando começa a vida sexual, começa o sentimento de posse. Os ciúmes mais exacerbados, porque houve uma intimidade maior e uma ligação mais acentuada. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. A iniciação sexual, etc. Porque às vezes a iniciação é que causa distúrbios, que mais tarde o indivíduo pode. Aliás, não apenas isso. Estudos apontam que a maioria das profissionais, chamadas profissionais do sexo, na prostituição, no erotismo da televisão, nos filmes de sexo explícito, quase sempre essas mulheres foram iniciadas sexualmente de maneira perturbadora. Foram violentadas de maneira abrupta e violenta, de tal forma que reagiram de uma forma que normalmente há duas reações. Ou o indivíduo se angustia, fica deprimido, odeia o próprio corpo, rejeita o sexo, considera todo homem como animal e começa a fazer repulso em relação à sexualidade e às vezes opta pelo suicídio. Ou de outro lado, se aquele espírito traz alguma tendência naquela área, ao ser violentado sexualmente, toma uma atitude cínica, irônica, e se torna uma espécie de abelha rainha para matar os anões. Se entrega ao sexo exacerbado com o mecanismo de tentar matar aquele que violentou ela, que está ainda no ser inconsciente. Então são mecanismos muito sutis que merecem a nossa análise muito cuidadosa. Então depende muito de como o indivíduo vai trabalhar essa questão. O sexo é um dos grandes desafios da criatura humana. É uma das grandes demandas. Há fases específicas do indivíduo que, por exemplo, está na abstinência, que o indivíduo tem. As freiras do passado que tinham chamadas crises histéricas, que são a falta do sexo, em algumas delas, que geraram transtornos, dores no ventre, somatizações, que tem a ver com a abstinência. Também as poluições noturnas dos homens, por conta da carência da abstinência, no caso da abstinência social ou de uma vocação religiosa, que gera, às vezes, sonhos freudianos, que é uma espécie de liberação do excesso de energia, e assim por diante, que são mecanismos do equipamento do físico liberando. O próprio apóstolo Paulo tem uma frase em uma das suas epístolas que ele diz: eu tenho um espinho cravado nas carnes da alma. Emmanuel, examinando que há várias teorias sobre que espinho era esse, Emmanuel vai dizer, era a sua masculinidade, a sua virilidade. Ele era um homem muito másculo, viril, jovem. E depois da morte de Abigail, como ele era um temperamento muito forte, ou era com Abigail ou não era mais com ninguém. Abigail morreu e ele se dedicou à causa do Cristo mais tarde e teve que se educar muito para direcionar as potências da sua sexualidade na tarefa que ele abraçou, o que é muito difícil, porque os instintos ainda predominam muito forte em nós. E é necessário. Chico Xavier contou também que ele tinha momentos de muita tensão por falta de um vínculo sexual, de um vínculo carnal. E ele dizia a amigos que às vezes ele fazia meditações, dialogava com o próprio corpo, as células, para se acalmarem, fazia caminhadas para gastar o excesso de energia, porque no caso da missão dele, da tarefa dele, não foi programado um envolvimento com alguém. Então é um grande desafio para que a pessoa não se transtorne, para que a pessoa não viva de ansiedade, de inquietação. Por outro lado, a pessoa que se satisfaz, quando não sabe lidar também com o sexo, como nós falamos, o adolescente, pode ficar com uma sede, como diz Joana de Anjos, uma sede de beber água sempre do mar. Quanto mais bebe, mais sede tem, porque a água é salgada, então mais sede dá. Então o sexo perturbador, ansioso, gera mais sede, mais carência, onde a pessoa não consegue se realizar, tem uma frustração e quer sempre mais, sempre mais. O que é que vai acontecer? O corpo não obedece à mente, porque é a mente que quer mais, o corpo tem o seu limite biológico, o indivíduo vai começar a usar os estimulantes para tentar conseguir esse prazer que o corpo já não responde de maneira natural. E vai usar então essas substâncias, essas pílulas azuis e assim por diante que estão por aí, e vai ter mais tarde derrame cerebral e infarto. Porque os Viagras da vida, conforme pesquisas atuais, são vasodilatadores. Então vão dilatar também vasos cerebrais. E o indivíduo com libido ou sem libido vai ficar paralisado na cama babando com um AVC. Existe cura para a depressão recorrente, com traços psicóticos. A pessoa coloca o diagnóstico F33.3 como evitar.
De um modo geral, os profissionais de saúde não falam o termo cura nos aspectos emocionais. Por quê? Porque o termo cura normalmente está associado a uma dimensão biológica. Cura tem a ver com remissão de sintomas. Eu tenho infecção, tomo antibiótico, o antibiótico elimina a bactéria, mata a bactéria e eu fico curado daquela infecção. No caso dos transtornos emocionais, dos distúrbios emocionais, não se usa cura porque não se tem algo que retira, que é uma remissão. Mas há resoluções. A gente fala de resolução de sintomas, a melhora, a superação do quadro. A depressão não é considerada uma questão como a esquizofrenia, que é uma questão que não tem jeito. É uma questão que é um transtorno que pode se melhorar. Há alguns casos de depressão, o indivíduo muitas vezes acompanha, consegue melhorar a qualidade de vida e tem uma vida relativamente normal, com os tratamentos competentes, tem uma vida com a qualidade de vida muito grande, embora ainda com traços depressivos. Tem alguns casos que a pessoa passa, mas há outros que, a depender de vários fatores, o indivíduo supera a depressão, não tem mais aquela recorrência. Quase que sempre os profissionais, quando vê recorrência, ficam preocupados daquela situação não mais se alterar. E por que eu não falo em cura? Porque se eu tenho uma depressão, uma crise depressiva com 10 anos de idade, com 12 anos eu tenho uma outra, e passo 50 anos sem ter, eu não posso garantir que com 60 anos ou 70, 80 anos eu não vou ter uma. E não vai ser a mesma depressão. Como falta elementos, como no caso da infecção, não é a mesma bactéria, é outra bactéria. Então houve a cura daquela e agora outra infecção. A gente não fala no termo cura, que está atrelado às ciências biológicas. Mas isso não quer dizer que não haja solução do problema, não haja uma resolução. Em boa parte dos processos depressivos há um caminho da pessoa se melhorar, ficar bem, se sentir bem consigo mesmo. Muito bem. Em alguns casos, quando tem uma dimensão orgânica, a pessoa precisa tomar medicação a vida inteira, porque é uma questão orgânica. O espírito, ao reencarnar, ele imprimiu no corpo uma deficiência para o seu processo de evolução e de desenvolvimento. Ele se tratou emocionalmente, se trabalha, porque não existe só uma coisa química, é química e emocional também, que é do espírito. Então ele se trabalha, mas aquela deficiência continua, porque às vezes é de natureza genética. Então ele vai tomar medicação como toma um remédio para diabetes, como toma medicação para pressão, e viver muito bem. Conheço muita gente com depressão recorrente, com depressão que inclusive tinha suspeita de crônica, começou a fazer tratamento, fez inclusive assistência psiquiátrica, toma medicação, mas é uma pessoa bem-humorada, sorri, de bem consigo mesmo. E a depressão é uma espécie de calcanhar de Aquiles do espírito que de vez em quando chama a atenção dele para o seu processo de melhoramento, de autoconhecimento. É uma espécie de marca que o indivíduo traz. Lembremos dos estigmas do Cristo. Todos nós temos as nossas marcas. Todos nós trazemos marcas do nosso passado. Se não é uma questão emocional, é uma questão física. Se não é uma questão física, é uma questão social, psicossocial. Todos nós temos alguma inibição, alguma limitação. Para algumas pessoas, aquela depressão que está ali trabalhada, administrada, mas que de vez em quando vem um ar de tristeza, uma melancolia, uma angústia, é uma espécie de sinal que chama atenção para o vigiai e orai, a fim de não cair em tentação. Além da interpretação já posta, hoje nesse seminário sobre a parábola, bem-aventurados os mansos e pacíficos porque herdaram a terra, pode-se entendê-la também à luz da teoria sobre a evolução planetária, ou seja, os mansos e pacíficos herdaram a terra já como planeta de regeneração, sem sombra de dúvidas. Perfeita a colocação, aliás, é um desdobramento daquela. Se os mansos e pacíficos herdarão a terra porque são mais saudáveis, do ponto de vista espiritual, chamada seleção, o juízo final simbólico, daqueles que se adaptarão ao progresso do planeta, permanecerão. Os mansos herdarão a terra, ficarão no planeta. E aqueles que estão atrapalhando, obstaculizando o progresso, serão recaminhados a praias, a pousos de natureza diferente, para poderem ali realizar o seu processo evolutivo e não atrapalhar o progresso desse planeta. Então, trata-se, portanto, de algo que vai acontecer inevitavelmente essa seleção. Por amor, a divindade impede que espíritos belicosos da guerra, do tráfico de drogas e assim por diante, continuem perturbando a nossa evolução planetária. E aqueles que são rebeldes serão encaminhados para progredir, inclusive contribuir com o progresso de outros planetas e não atrapalhar aquele planeta ao qual ele não já está se adaptando. É da lei. Da mesma forma que um aluno, numa sala de aula, não pode perturbar toda a sala de aula. Então, muitas vezes, quando ele tem um distúrbio muito sério, é necessário encaminhá-lo a tratamentos específicos, a fim de que o coletivo não seja perturbado por uma pessoa.
É mais ou menos essa metáfora. Todas as nossas doenças físicas são de origem espiritual. Essa é uma questão muito importante, conceitualmente falando. Todas as nossas doenças são de origem espiritual, depende do que a gente chama de espiritual. É que vale dizer, a causa profunda sempre é o espírito. Sempre. Se eu estou com a febre, se eu estou com problemática de infecção, a causa é o espírito que sou, que no campo vibratório é susceptível por ser endividado àquela problemática. Agora não é espiritual no sentido obsessivo. Nem toda doença é obsessão, é a máquina de problemas. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra que nós já adiantamos, iríamos falar isso no final, mas nós homenageamos esse seminário, oferecemos esse seminário em homenagem ao Evangelho segundo o Espiritismo, que nesse ano faz aniversário dos seus 150 anos. Foi publicado em 1864. Nas últimas palavras de Allan Kardec, ele coloca uma advertência fantástica. Ele diz: a obsessão muito prolongada pode gerar uma doença mental. Ele usa o termo da época, loucura, porque o cérebro pode adoecer. Daí, mesmo nos casos de obsessão espiritual, o paciente precisa de atendimento médico e atendimento magnético. Ou seja, o corpo fica debilitado. Uma obsessão de anos e anos é uma energia elétrica no sistema nervoso. Ele começa a adoecer, a enfraquecer, a fragilizar, a perder a vitalidade. Precisa de tratamento médico para tratar a matéria e ao mesmo tempo tratar a causa, que é o espírito. Tratar os dois. Então, é espiritual no sentido de que tudo, a causa real é o espírito que eu sou. Em reencarnações passadas, a minha conduta, o que foi que eu gerei. Porque nada acontece ao acaso, inocentemente. Mas há questões que são físicas, no sentido de que foi desencadeada por algo de ordem físico, mas que o espírito que está passando por aquela questão física é o espírito endividado. Então depende do que a gente chama de espiritual. Para a gente não achar que agora a pessoa tem um câncer, é só o passe que vai resolver e não faz a quimioterapia. A pessoa tem uma dor de cabeça, vai tomar passe, vai fazer tratamento espiritual, porque ela não pode tomar analgésico, porque é espiritual. Então se a gente chegar nessas consequências, vai ser um descalabro. Porque, por exemplo, o passe não vai poder passar serotonina e o Prozac não. Então a gente tem que ter o bom senso. Até porque Deus, quando quer acelerar o progresso, dizem os espíritos, envia à Terra missionários na ciência, para fazer a gente evoluir, crescer e se aproveitar das conquistas da ciência. Como vencer a ansiedade? Boa pergunta, porque de 10 pessoas, 9 somos ansiosos. A ansiedade é quase... Concentração, por exemplo, é um tema muito delicado. 99% das pessoas temos problemas de concentração. Buda, eu vou dar uma recomendação de Buda, porque a ansiedade tem vários fatores, mereceria um seminário só sobre ansiedade. Mas Buda dizia o seguinte, ele dizia sobre a concentração, nem era meditação, concentração. Tente por 7 minutos a concentração. Se não conseguir concentrar, tente em 7 horas. Se não conseguir em 7 horas, tente em 7 dias. Se não conseguir em 7 dias, tente em 7 semanas. Se não conseguir, em 7 anos. E se ainda assim não conseguir, em 7 reencarnações. Mas comece. É um exercício que vai lentamente projetando o inconsciente e vai gerando a calma, a ansiedade. Os fatores morais que eu falei são muito importantes, porque às vezes aquela ansiedade está sendo desencadeada por um conflito meu. Eu, por exemplo, traí alguém, eu estou fazendo mal a alguém, eu fico ansioso, eu quero tratar fazendo meditação, mas a minha consciência está me acusando, você fez. Então eu tenho que resolver o problema moral, a questão moral também, para me aliviar e me dar uma paz de consciência e também treinar a calma, a ansiedade, a tranquilidade. Então são os dois fatores. Mas toda experiência terapêutica também é bem-vinda. Yoga, meditação transcendental, terapias alternativas, tudo isso são muito válidas nos seus locais apropriados. Tem alguém que perguntou o que quer dizer Matrix. Uma piada, Matrix, o filme, que falava de alguém que era o Neo, né, que era o ungido, escolhido. Eu estava fazendo analogia com o Cristo, o Messias, o Buda, que são adjetivos para a pessoa que é iluminada, a pessoa que é escolhida. Jesus era a pessoa, o Cristo era o ser divino. Aliás, há uma mensagem de Alberto Rodrigues muito bonita, que diz o seguinte, ele sempre falava, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho da verdade e da vida. Eu sou aquele que me enviou, eu sou aquele que o Pai enviou. Ele falava, eu sou, mas tem um momento que ele vai falar, sou eu, que é diferente. A Vera Rodrigues faz uma análise sobre isso e diz, eu sou, a sua postura humana
aquela postura da sua tarefa, mas o sou eu era o momento do sacrifício, da renúncia, era o momento de assumir as responsabilidades. Todos nós temos um momento que temos que falar sou eu. Sabe quando foi que ele falou sou eu? Quando ele estava no Getsemane, orando, e os soldados assessorados por Judas estavam indo na sua direção. Foi ele que foi na direção dos soldados. Ele saiu de onde ele estava, do horto, foi na direção dos soldados e perguntou: a quem buscais? A Jesus de Nazaré. Sou eu. Foi aquele momento em que ele coloca, inclusive, os braços para ser algemado. Pedro, nosso lado humano, tira a espada e decepa a orelha de Malcos, o soldado, que ele começa a se perturbar ali. O Evangelho não fala que Jesus colocou a orelha de volta. Ele fala que cicatrizou, que curou com a sua irradiação psíquica magnética. E então Malcos é curado ali, todos ficam deslumbrados, e ele então dá aquela lição, que com a espada fere, com a espada perecerá. Tranquilo, imagine alguém que vai ser preso, vai ser açoitado, vai ser torturado, ainda tem a tranquilidade de curar alguém ali. Então era Jesus com a sua grandeza. Estamos já no final. Jesus estava no mundo, estava no início da sua pregação e morreu aos 33 anos. Ele só pregou durante 3 anos. As tradições dizem que sim. Nós não sabemos a data exata, porque o calendário na época, às vezes era o lunar, e mesmo o calendário conforme nós temos, não tinha os meses todos. Por exemplo, agosto vem de Augusto, de Otaviano, o imperador romano, que era de Augusto. Julho, que vem de Júlio César. Então os meses eram mais reduzidos. A contagem talvez seja diferente. Por isso os historiadores dividem opiniões. De uma forma geral, os historiadores dizem que ele deveria começar a pregação entre os 28 aos 30 anos, sem dúvida. E que deve ter acontecido mais ou menos dessa forma, de 30 a 33 ou 32 e 8 meses. Foram só esse período, pouquíssimo tempo, insuficiente para mudar o destino da humanidade. Allan Kardec, em A Gênese, chega a dizer que o maior milagre que Jesus fez não foi nenhuma cura, foi aquela doutrina que passou despercebida, que os historiadores não perceberam, que ele morreu entre pessoas que não tinham importância na elite cultural, política, que tinha tudo para desaparecer aquela doutrina, nem ser lembrada hoje, não ser lembrada como nós lembramos de um Platão, um Aristóteles. No entanto, hoje é a doutrina mais conhecida da história da humanidade. Então, sem dúvida, aconteceu isso. Há muitas interrogações sobre ele, há muitas mensagens. Alguém me perguntou aqui sobre o Nag Hammadi e os manuscritos do Mar Morto, correlacionando com os essênios. Não há prova histórica que Jesus foi essênio, não há fundamentação histórica de que Jesus aprendeu com os essênios. Tudo que tem escrito tem sido opiniões pessoais. Se de um lado a história às vezes se dividiu e discordou, não podemos agora desconfigurar a história, porque até eu vou escrever alguma coisa pessoal dizendo que Jesus é um ET, é um extraterrestre, e aí tem que ser aceito. Não, a gente também não pode chegar a esse excesso. A história tem suas falhas, mas nós temos aí 2000 anos de teologia, de história, e não há prova histórica concreta. Pessoalmente, eu prefiro ficar com duas passagens que corroboram que Jesus não foi essênio. Uma delas, quando no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, vai se falar o seguinte: Jesus, quando começa a pregar, Mateus vai dizer o seguinte: alguém começa a perguntar, não é esse filho de José, filho de Maria, cujos irmãos são Beltrano, Fulano e Cicrano, que nós vimos aqui, que o menino crescia aqui em corpo e sabedoria? É que vai dizer uma criança conhecida da região, que não se afastou, não entrou numa comunidade, conforme alguns defendem, para ficar ali aprendendo a sabedoria e depois levar a sabedoria. E a outra passagem, quando Emmanuel, em A Caminho da Luz, vai dizer o seguinte: Jesus não precisou aprender com ninguém, porque ele já trazia uma sabedoria transpessoal, uma sabedoria maior. Com 12 anos de idade, ele confundiu os juízes do Sinédrio, a ponto de sua mãe ficar perturbada. Diz Humberto de Campos que a mãe vai tirá-lo. Eles estavam nos negócios de meu pai. Mas seu pai José está ali. Ele sorri enigmaticamente e não fala nada. Mais tarde ela volta ao assunto e ele diz: eu estava falando do pai que me enviou, daquele que me enviou. E Maria achava aquele menino estranho. Isabel vai visitar com Iocanã, João Batista, entra na casa, os dois meninos começam a brincar, desaparece, as duas fazendo a comida, desaparece. Humberto de Campos vai dizer na Boa Nova que ela sai para procurar os meninos, estavam num monte, inclusive, arriscado, em que João e Iocanã estavam sentados, era primo dele, era primo de Jesus, sentado, e Jesus em pé, apontando alguns lugares. 7 anos cada um deles, de idade. E Humberto de Campos vai dizer: parecia um general e o seu soldado, o general apontando as batalhas que deveria travar. E quando Isabel está às portas para se despedir, diz Humberto de Campos Espírito, através de Chico Xavier, e Iocanã vem, se despede, e Isabel diz: Yashua,
Quer vir conosco? Quer vir conosco? Ficar conosco lá em nossa casa? Jesus olha, sorri enigmaticamente e diz: não, é necessário que João vá primeiro. E Isabel estranhou e não percebeu, não compreendeu o que ele queria dizer. Então, um menino com 7 anos, com 12 anos, não precisou aprender com os essênios. Mas a Amanda vai dizer: é provável que Jesus tenha ido até os essênios para que os essênios soubessem que ele já estava na terra. Porque os essênios também esperavam a chegada dele. Os essênios eram um culto religioso, celibatário, reencarnacionista, que pregava a paz. Era um culto muito diferenciado, espiritualista. Então se acreditou, através dos manuscritos do Mar Morto, que Jesus foi essênio. Mas não há nenhuma prova histórica. Pessoalmente preferimos essas colocações. É provável ainda, segundo os espíritos, que Jesus passou dos 12, que se sabe do Evangelho, até os 30 anos, ajudando a mãe. Na carpintaria do pai, porque o pai morreu muito cedo, o pai já é de idade avançada, tudo indica que o pai foi viúvo. Daí os irmãos de Jesus por parte de pai, que o pai havia sido viúvo de outro casamento, casou-se com Maria. Possivelmente Jesus foi o filho único de Maria, mas não era o filho único de José, porque tinha outro casamento. E mais tarde, quando o pai faleceu, ele ficou tomando conta da mãe, cujo único filho era ele. E dando conta da mãe. E quando se encontrava já estabilizada, já numa situação mais materialmente, inclusive parada, ele se sentiu em situação confiante, já aos 30 anos, que inclusive já passou da idade no Oriente para se casar, entrou no Sinédrio, interpretou o texto de Isaías que falava sobre o Messias, e ao interpretar as pessoas ficaram estapafúrdias, surpresas, e ele ali então deu a sua mensagem, começou a sua pregação, chamando a atenção, saindo logo de Nazaré. A tradição diz que ele saiu logo de Nazaré, por quê? Porque dizem que até os irmãos dele, que tinham uma espécie de inveja dele, despeito dele, tramavam contra ele. E para não haver nenhuma complicação contra a família, o Sinédrio queriam jogá-lo em um precipício. Ele saiu de Nazaré e nunca mais voltou, para não haver nenhuma complicação com a sua família biológica, a sua família consanguínea. E foi para Jerusalém e para outras cidades. Jesus é esse máximo. Aliás, me permitam falar uma coisa, porque já falamos alguns, que algumas pessoas dizem assim: mas Jesus teve fraquejos, teve um momento de fraqueza. A tentação do deserto. João Evangelista desencarnado, através de Allan Kardec em A Gênese, dá uma mensagem dizendo que aquela tentação dos 40 dias e 40 noites possivelmente foi uma parábola. Jesus foi, deve ter ficado 40 dias e 40 noites em jejum, mas tudo isso, Gandhi passou muito mais nas suas greves de fome. Muito mais. E o psiquismo voltado para o alto fez com que ele não tivesse distúrbios estomacais e distúrbios orgânicos, que a maioria de nós teria se passasse por uma dieta de desencarnar dessa. Mas como, aliás, a antroposofia e outros diz que uma proposta de renúncia, por exemplo, renúncia da carne, a renúncia de alguma alimentação, só pode ser feita, diz inclusive Rudolf Steiner, na antroposofia, só pode ser feita se tiver acompanhado uma proposta espiritual. Porque se não houver uma proposta idealista espiritual, a pessoa vai ter problemas físicos. Vai ter falta de memória, vai ter anemia, vai ter uma série de problemas. Porque não está acompanhado com a parte espiritual, em que o indivíduo se alimenta psiquicamente da sintonia com o alto. Gandhi vivenciou isso. Então é provável que ele ficou 40 dias e 40 noites, mas a tentação do diabo que apareceu, que ficou tentando ele, na verdade, possivelmente de João Evangelista, do mundo espiritual e mais tarde de outros espíritos, foi uma parábola que Jesus ali descreveu e que mais tarde, ao ser alterada, perdeu um pouco o sentido. Porque parece que Jesus foi tentado, foi uma espécie de parábola, de ensinamento. Porque Jesus em nenhum momento fraquejou. Ele dizia: tenho pressa para ter com ele. Açoitado. Quando falamos em açoite, não temos a ideia do que é o açoite romano. São chicotes de couro curtido de animal, e que na extremidade era uma espécie de osso de animal que era colocado para, ao passar, arrebentar as carnes. A gente acha que é uma coisa bonitinha da Semana Santa, da Páscoa. Não. Então não temos ideia. As rosas selvagens que foram pegadas em lixo para colocar na sua cabeça e cravar, possivelmente, dizem historiadores, ele caía toda hora carregando a cruz e fraquejava por causa do tétano, porque já estava infectado. Então, portanto, uma situação que ele vivenciou tranquilamente, para chegar no momento final e dizer: pai, por que me abandonaste? Em verdade, os teólogos da Bíblia de Jerusalém dizem que esse Eli, lama sabachthani, a expressão judaica, Deus meu, por que me desamparaste? É o Salmo 22. Na maioria das traduções nós encontramos, é só pegar a Bíblia, está lá. No Antigo Testamento, Salmo 22, Salmo de Davi, está lá. Salmo 22 começa justamente assim: Deus
Deus meu, por que me abandonaste? É que vai dizer que Jesus estava cantando o Salmo 22 para ser reconhecido como Messias, porque a tradição dizia que o Messias deveria cantar esse e outros salmos, como ele cantou. Então, portanto, um Jesus diferente do que ele vai fraquejar no momento final. Ele deveria fraquejar antes, agora que já estava agonizando, já sem respirar. Então é algo que nos chama a atenção. Desde que era católica, achava que Jesus não era Deus. Mas a minha pergunta é a seguinte: Deus vê tudo o que se passa daqui no nosso planeta, misérias e muitas coisas absurdas. Ele vê tudo isso e fica impassivo a isso quando nós somos humanos, sentimos tudo, doença, morte, etc. Muito bem. As leis de Deus são perfeitas, são organizadas na sua íntima perfeição. No entanto, nós somos dotados de livre-arbítrio e de um processo evolutivo. Deus organiza as leis de uma maneira sábia, mas o Espírito precisa vivenciar experiências, passar por determinados desafios. Para nós aquilo é uma tragédia, porque a nossa visão é imediatista. À medida que o Espírito cresce, a visão do Espírito começa a ter uma dimensão diferente da dor, como sendo passageira, como sendo um processo evolutivo, em que o Espírito está desenvolvendo valores sem os quais ele ficaria na barbárie. Os bons Espíritos costumam dizer que se não fosse aquilo que nós chamamos de dor, de sofrimento, nós estaríamos ainda na época das cavernas. Graças à dor, ao desconforto, a humanidade avançou, procurou soluções, sejam remédios, medicamentos da medicina, sejam soluções morais, melhorou as condições de vida, a higiene, o conforto, graças aos desconfortos. Então a dor tem um certo fundamento, tem uma certa lição. Deus estabelece as leis, mas nós temos as nossas opções também. Através das nossas escolhas, geramos o sofrimento para nós mesmos. Emmanuel chegou a dizer a Chico Xavier: se Deus quisesse a dor da humanidade, não teria inspirado o cientista para criar a anestesia. Não é da lei Deus gostar do indivíduo sofrer, mas aquilo que nós chamamos de sofrimento, que é o atrito da matéria, é inevitável para desenvolver a sensibilidade, para o indivíduo evoluir. Leon Denis diz que o espírito é uma espécie de gema. Qual é a gema que não se torna diamante se não passando pela lapidação? Qual é o metal precioso que não passa pelo alto forno crematório? Não é o masoquismo, porque ninguém gosta de sofrer, pelo menos eu não gosto. Não é um sadomasoquismo, mas é uma espécie de visão diferente daquilo que é inevitável. Aquela dor que podemos sanar, devemos fazer com os nossos recursos. Devemos buscar ajuda, solucionar. E aquilo que não há solução para dar, a solução é naturalmente aprender com a experiência, vivenciar o processo. Porque aquilo que nós chamamos de dor é apenas a nossa visão imediata, momentânea. A reencarnação tem uma visão mais ampla. O espírito fora do corpo vê as coisas do mundo, inclusive esses sofrimentos, com um enfoque totalmente diferente que nós vemos. Nós nos revoltamos. E Deus tem os seus recursos, que está o tempo todo ajudando a humanidade, estabelecendo os seus vínculos, as suas propostas. Ocorre que a humanidade também está avançando no seu nível evolutivo. Porque se Deus ficasse interferindo no nosso livre-arbítrio, não seria Deus, não seria sabedoria absoluta. Ele oferece caminhos. E os seus emissários, que são os bons espíritos, estão o tempo todo nos ajudando, nos auxiliando, porque senão a coisa seria pior. Aliás, como disse Jesus no sermão profético. Então, na verdade, a vida física tem uma importância que nós damos. Não temos nada, nem o corpo nós temos. Estamos usando temporariamente. Tudo no mundo físico é temporário, inclusive o próprio mundo físico. Então, é isso que Jesus quis passar, inclusive no sofrimento dele. Ele olhava o sofrimento com outro enfoque. Cada dor que ele derramava era uma mensagem de amor direcionada à humanidade com seu exemplo, e ele sabia que era temporário e que tudo depende da nossa atitude perante a vida. O que não quer dizer que precisamos sofrer, ou que precisamos buscar o sofrimento. Aqueles que optam pelo bem, aqueles que agem no bem, vão anulando o mal que fizeram. O bem que eu faço apaga o mal que fez. O amor cobre a multidão de pecados. E mesmo esses notáveis que amam e que às vezes passam por sofrimento, eles amam tanto, estão num estágio de consciência tão diferente que a dor deles soa diferente. Daí a gente fica admirado. Como é que irmã Luz, naquele sofrimento terrível, naquela tuberculose, como é que Madre Teresa de Calcutá, como é que Martin Luther King Jr., Gandhi e assim por diante, porque eles já estavam num estado emocional que aquela dor não abalava eles. Só para comparar em termos muito humanos nossos e finalizarmos, imaginemos uma mãe
que passa 1 a 2 noites ali, perdendo a noite ao lado do filho com uma febre, com um problema de saúde. Para talvez a gente de fora, que sacrifício. Mas ela nem vê isso como sacrifício. Nem porque o sacrifício é quando é doloroso. Ela nem olha isso como sacrifício. Nem olha isso como esforço. Faz com tanta naturalidade, embora o físico sinta, se ressinta, mas ela faz com tanto empenho, que é a vida do seu filho, que tem uma outra condição, é o amor. Daí Joana de Ângeles diz, Jesus não morreu por sacrifício, até porque não foi obrigado, morreu por amor. Ele quis se sacrificar, ele quis dar a sua vida. Então não foi um holocausto, foi o amor, a doação. Ele mesmo dizia, qual é a maior lição de amor, senão um amigo dar a própria vida pela vida do seu amigo? Ele disse isso com um dos apóstolos. Então, é um espírito, uma dimensão totalmente diferente. E que vem nos trazer essa mensagem de saúde emocional. Porque o Espiritismo acaba com essa velha tradição de uma visão terrível da Terra. No passado, os religiosos diziam que a Terra é um vale de lágrimas, é uma desgraça, é um degredo, é um inferno. Não, a Terra é uma escola. Não é nem um paraíso, nem um inferno. É uma escola que tem as suas lições. E uma das lições também é o sofrimento. Mas que podemos ser felizes o quanto seja possível nesse mundo. Se não podemos ter totalmente a plenitude, podemos começar agora. Tem gente que diz, até espírita, eu não vou ser feliz agora não, porque agora é carne, eu não posso ser feliz agora não, só depois da vida, vai continuar desgraçado. Porque a vida espiritual é a consequência da vida física. Se a pessoa é infeliz agora, vai continuar infeliz no além. Não, ser feliz, viver em plenitude, alegrar-se inclusive com as coisas. As coisas materiais estão aí para dar um colorido a gente, não preenchem, não satisfazem. Usamos sem nos escravizarmos a elas. Utilizamos sem ficarmos dependentes delas. E passamos adiante. Como algo transitório. Mas aproveitar das situações materiais para crescermos cultural, emocional, espiritualmente. Porque esse é o nosso objetivo na reencarnação. Gostaríamos de agradecer, homenageando reiteradamente o Evangelho segundo o Espiritismo, que comemora 150 anos esse ano, com esse seminário que tem uma temática que toca no Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecer a todos, particularmente a Sueli e a equipe que organizou o evento, e agradecer a vocês, sem cuja presença não poderíamos fazer um evento como esse, porque afinal é para isso que um evento desse é organizado, e dizer que até a próxima, se Deus quiser.